Paz de Deus, meus irmãos, minhas irmãs. É com grande pesar que eu venho dar essa mensagem. Na verdade, eu gostaria de dar uma mensagem bem animadora, uma mensagem de esperança, de fé, não é? A palavra do Senhor é boa quando ela vem. Vem com uma mensagem de esperança, de fortalecimento, não é, irmãos? É interessante. Muitos adoram esse tipo de palavra, né? Mas eu não canso de lembrar, irmãos, que quando o Senhor Jesus ele começou a pregar a verdade, quando ele parou só de fazer milagres, sinais, essas coisas bonitinhas, né, irmão, que todo mundo gosta. Quando ele parou de pregar isso e começou a pregar a verdade, acharam que o discurso estava endurecendo, né, irmãos? E aí foi saindo um, saindo outro, saindo. E até os discípulos, eles falaram, duram essas palavras, né? Quem poderá resistir? É incrível, irmãos, como que a situação de ter veneno na panela não muda. Santo Deus. O que me vem na mente é isso, irmãos, está me arremetendo assim no Velho Testamento, que o Velho Testamento para nós não serve para nada, assim, em termos de evangelho, em termos de libertação. É um livro histórico que mostra tudo o que aconteceu com o povo judeu no tempo da lei. Mas quando veio o Senhor Jesus, ele trouxe uma outra mensagem. Eu levei a mente no tempo de Eliseu, no tempo do veneno na panela, porque eu sempre que eu ouço uma pregação ultimamente, é como se eu visse alguém colocando veneno na panela. Eliseu falou para os aprendizes de profeta para ir fazer uma sopa, e eles pegaram as raízes lá e acabaram colocando coisa que não entendia dentro da sopa, para tentar alimentar todo mundo. E colocaram, foi veneno na panela, tinha morte na panela. E é isso que eu vejo nessas pregações, irmãos. Eu vejo com pesar. Eu sei que muitos irmãos, muitas irmãs estão ávidos por esse tipo de pregação. Mas são palavras vazias, que não vão levar a nada. Eu estava aqui em casa, a minha filha assistiu o culto de sábado, com aquele novo ancião que está atendendo o culto agora estrategicamente por todos os escândalos que aconteceram lá nos últimos cultos, né? Aquele exclusivismo de só 4 irmãos atendendo como se fosse um papado. E aí a coisa começou a fugir do controle, porque no fundo é isso, é um controle. As coisas começaram a fugir do controle, aí foram obrigados na inteligência humana do homem, a arquitetar um plano para continuar mantendo todos no controle. Santo é o Senhor. E aí começou a aparecer ancião novo de tudo quanto é lugar. Aí veio um ancião lá, pregando palavras vazias, palavras evasivas. Sabe quando alguém te pergunta alguma coisa e você dá uma resposta evasiva? Nada concreto, nada direto. É como se você tivesse... É isso que é a palavra. Aí minha filha assistiu o culto na casa dela, mandou para a mãe dela, assim, para minha esposa, olha, o Senhor falou que era para nós termos esperança, que Cristo olhou para a cruz e não viu como uma prova. Irmãos,
Como é que esse irmão poderia saber o que tinha na mente de Jesus? Como é que alguém vai olhar para uma cruz e não vai ver que é uma cruz, um instrumento de tortura, um instrumento de punição para bandidos, para criminosos, e Cristo ia olhar para a cruz e não ver como uma prova? Bendito é o nome santo do Senhor. Cristo, antes de passar por esse processo, irmãos, ele chegou a falar: Pai, por que tu me abandonastes? E não estava vendo aquilo como uma prova. Bendito é o nome santo do Senhor. Mentira, 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 uma atrás da outra. O Senhor Jesus falou: quem poderá beber esse cálice que eu vou ter que beber? E ele olhou para a cruz e não viu como uma prova? E será que tem alguém com os olhos espirituais abertos para ver o quantos estão mentindo para esse povo? Santo Deus, quantos anos esse povo vem sendo enganado? Um povo destruído, um povo cativo, um povo proibido de falar, um povo proibido de pensar. Irmãos, eu estou gravando esse vídeo aqui, mas eu não sei se o Senhor vai permitir que eu poste. Mas o meu sentimento é de indignação. Porque essas palavras são mortas. Prometem coisas que eles não podem cumprir. Prometem coisas que Deus não mandou dizer. Em vez de pregar o Evangelho, em vez de pregar a verdade de Jesus Cristo, em vez de pregar, irmãos, que os tempos são tempos finais, é tempo de consagração, é tempo de agarrar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo com toda nossa força, com toda a violência que a gente puder usar, não no sentido de maldade, mas de esforço. Agarrar Jesus Cristo, agarrar o Evangelho, agarrar a caridade, que é o que vai nos levar para o reino do céu. Aprender tudo a respeito do Evangelho e parar de falar palavras mentirosas. Hoje eu ouvi o irmão pregando: receba cores diferentes. Que conversa é essa, irmãos? Que conversa é essa de receber cor diferente? Será que eu estou com algum problema que eu não vejo verdade nisso e nem vejo cor diferente nenhuma sendo levado para a casa de alguém? O irmão levantando os braços e tremendo a voz e falando: mundo, receba o quê, irmãos? Nós estamos debaixo de uma pandemia, matando um monte de gente. Esses homens covardes se escondendo nas suas casas usando máscara. O médico do Brás aí morrendo. Muitos irmãos morrendo aí com essa pandemia. E esses homens que prometem um monte de coisa não saíram de lá para ungir ninguém. Mentira, 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 mentira. Santo Deus, até quando esses homens vão mentir para o povo? Quanto tempo vai levar para eles se arrepender do que estão fazendo? Eles estão acostumados a fazer isso, irmão, durante muitos anos. São coitados. Coitados que foram se submetendo a um regime ditatorial. Um regime que não deixa o homem de Deus pregar o Evangelho verdadeiro. Já teve tempo na congregação que o Velho Testamento ia ser abolido. Chegaram a distribuir para todo mundo uma bíbliazinha cinza que só tinha o Novo Testamento. Sabe por quê? Porque alguns homens naquela época tinham luz. E sabia que é no Novo Testamento que está o Evangelho de Jesus Cristo, que é o que nos aproxima do amor, da caridade, da misericórdia. Aleluia! Meus irmãos, se Deus permitir eu postar esse vídeo, eu não sei, porque o Senhor, Ele mandou eu ir devagar, porque tem muitas mentes que ainda estão, assim, aprisionadas por esse sistema da congregação, que já vem há anos, aprisionando muita gente. Me aprisionou, eu fui prisioneiro, eu tinha medo de julgar a palavra, eu tinha medo de enxergar a verdade. Eu subia aos púlpitos pregando que a congregação era o caminho, o único caminho, porque eu aprendi assim. E o Senhor mandava eu pregar uma coisa e volta e meia escapava uma coisa que não era do Senhor, era dos ensinamentos que tinham me dado dentro da congregação.
Nós somos contaminados dentro da congregação. O Senhor nos chama para o ministério, aleluia, para pregar a verdade do Evangelho, mas nós somos contaminados pelo ministério antigo. O ministério antigo, irmãos, é composto de lobos devoradores. Uma vez eu fui chamado para uma reunião de ministério do mais antigo aqui do Rio de Janeiro, porque o Senhor me mandou pegar uma palavra pelo Espírito Santo, e eu fui chamado por causa dessa palavra. Eu fui buscar uma outra palavra e o Senhor falou na boca de um servo: vou te mandar como ovelha no covil de lobos. E onde que eu estava indo, irmão? Estava indo para uma reunião de ministério com os anciãos mais antigos do Rio de Janeiro. E eu falava: Senhor, eu estou indo para um covil de lobos. E era isso que o Senhor falou na palavra. Levou muitos anos para eu encarar a verdade, aceitar a verdade. A pobre da minha mãe, o Senhor levou ela com 81 anos, acreditando num monte de promessa mentirosa que mentiram para ela do púlpito. E ela esperando as promessas e nenhuma se cumpriram. Até quando esse povo vai ser aprisionado na mentira? Até quando? É hora de acordar, povo. É hora de acordar. O irmão estava pegando no púlpito de uma arca. E se os irmãos forem ver num vídeo que eu postei aí atrás, verdadeiramente tem uma arca aberta, mas ela é espiritual. Mas do jeito que o irmão estava pregando, a arca que ele fala é a congregação. Essa arca é a arca que vai para o inferno. Porque a arca que vai levar para o céu é uma arca espiritual, daqueles que são adoradores em espírito e em verdade. Esses que estão presos nos ensinamentos, nessas regras malignas, que te tira da verdade, do amor e da caridade, todos esses vão para uma arca que vai para o inferno. Santo Deus. Irmão, que dureza são as minhas palavras nesse momento, que dureza. Eu temo pelos meus irmãos. Eu temo por escandalizar alguém. Mas a verdade é libertadora, irmãos. A verdade é libertadora. Irmãos, clamem a Deus. Bote o joelho no chão. Esquece o homem para pregar a palavra para você. Bota o joelho no chão, clama a Deus: Senhor, me dá a luz do céu, me mostra a tua verdade. Irmãos, o Senhor te chamou para a liberdade, o Senhor te chamou para um caminho para o céu, mas o Senhor falou assim: eu sou o teu Senhor. Não tem pastor aqui na terra, não, irmãos. Esses aí são tudo mentirosos, são lobos devoradores. Santo Deus. Irmãos, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou cansado dessas palavras mentirosas. Cansado de ouvir esses irmãos tremendo a voz e prometendo que a palavra vai entrar na tua casa com luz, com libertação. Ah, irmãos. E quantas casas continuam provadas, quantas famílias continuam provadas. A pessoa recebe aquela palavra assim e acredita. Entra um pouco de fé no coração dela, ela fica um pouquinho alegre, mas no dia seguinte é uma paz falsa. A paz do Senhor, ela entra e fica, mas essas paz mentirosas, irmão, é do convencimento. É uma paz que não vem de Deus, porque ela te convence que você tem paz. Ela fala: não, você não está sentindo dor, você acredita. Não, você não está provado, você acredita. Irmãos, o Senhor veio para nos provar nessa terra. Veio para nos moer mesmo, para não passar no fogo. Tem que passar todo mundo no fogo para ver aquele que realmente pode ser limpo e virar uma pedra preciosa para a coroa do Senhor. Fica vivo aquele que é vivo, fica morto aquele que é morto. Quem passar pela moenda vai ficar vivo. Quem tiver coragem de encarar a verdade vai ficar vivo. Eu peço perdão a Deus. Peço perdão a Deus por todas as vezes que o Senhor mandou pregar uma palavra e eu fiz esforço para pregar. Mas às vezes saía alguma palavra que eu tinha aprendido nos anos que eu tenho de congregação, desde que eu nasci. Ouvindo. Já ouvi muita palavra. Mas também eu sempre soube que os homens que pregam só a verdade são perseguidos, porque eles destonam. Eles brilham demais. E aí são chamados: ei, abaixa a bola. Diminui essa luz. É isso que acontece com os homens quando pregam a verdade. Irmãos, que nós possamos estar vivos na presença de Deus.
perseguido pelos homens, mal interpretado pelos homens, perseguido pelos homens, mas na presença de Deus nós estejamos vivos. Eu vou ficar na comunhão. Se o Senhor permitir, eu vou postar esse vídeo, irmão, porque esse vídeo é a verdade. E eu pergunto, até quando eu vou esconder a verdade dos meus irmãos? Até quando? Mas seja feita a vontade de Deus, irmão. Eu vou encerrar aqui agora. Eu sinto muito pelas irmãs, pelos irmãos, que já estão há tanto tempo nesse caminho, acreditando nesses homens, palavra após palavra, sendo enganado, culto após culto, vendo suas casas sendo destruídas, suas famílias sendo destruídas, e a palavra sempre te enganando, dizendo que é assim mesmo. Quando na verdade, irmão, a destruição é você não crer no verdadeiro evangelho. A destruição é você não ter o amor do Senhor. A destruição é você não estar praticando a misericórdia que o Senhor nos pede. É assim que nós estamos sendo testados. Aquele que estiver falando a verdade, aquele que não estiver perseguindo ninguém, viu? Aqueles irmãos que querem entrar no canal perseguindo, você é filho de Satanás. Hoje eu falo com franqueza, tu és filho de Satanás e tu serves a Satanás. Porque aquele que é do Senhor tem caridade, ele tudo suporta, ele não persegue ninguém, ele não condena ninguém, ele não pensa mal de ninguém. Ele testa os espíritos espiritualmente e busca e aceita aquilo que é de Deus, mesmo que seja uma correção dura. Uma correção dura como está sendo esta aqui. Vamos acordar aquele que é vivo. E aquele que está quase esmorecendo, acorda para a vida. O Senhor tem muito a lhe dar, uma vida eterna em glória, bendito é o nome santo do Senhor. Mas você tem que entrar pelo caminho do Senhor, que é uma porta estreita, não é essa porta larga que estão te vendendo, não. Irmãos, fiquem todos na santa paz de Deus, meditem nessa palavra, e que seja feito na nossa vida, segundo a vontade de Deus. Deus seja louvado, amém.